Mas primeiro a gente vai falar do medo que muita gente tem e que infelizmente virou realidade para a família do Matheus, de apenas 20 anos. Me dá a imagem aqui, o Matheus, rapaz jovem, estudante de enfermagem, saiu de casa para trabalhar. No trajeto que ele voltava, o Matheus é morto a facadas dentro de um ônibus por conta de um telefone celular. O Matheus estava com fone de ouvido, um foninho assim, ó, de ouvido, colocou na orelha. Estava ali, ó, prestando atenção nas coisas enquanto fazia a tua viagem. O ladrão anuncia o assalto. O Matheus não escutou. O ladrão usa uma faca para atacar o Matheus. Quando o ladrão chega, as pessoas que viram admitem. O Matheus não reagiu. E mesmo assim ele foi esfaqueado. O rapaz tem idade para ser meu filho, 20 anos só. Tudo por causa de um celular. Beatriz Frenner. A Beatriz está comigo aqui. Matheus voltava do trabalho, um menino jovem, um menino de família, muito amado pelo pai, seu Adão, muito amado pela mãe, muito amado pela irmã, muito amado pelas pessoas que o conheciam. Uma família devastada por conta de um crime dentro do ônibus que poderia ter sido eu assassinado, poderia ter sido o senhor, poderia ter sido a Beatriz, poderia ter sido qualquer cidadão dessa cidade. Beatriz, é difícil demais a gente dar esse tipo de notícia. É difícil demais um pai que soube pelas amigas o que havia acontecido com esse filho tão amado, Beatriz Frenner. É muito difícil, né, Matheus Fulan, vir aqui falar desse assunto. O Matheus João tinha 20 anos, acordava cedo todos os dias. Ia para o trabalho do Capão da Embuia, bairro onde a família mora, até o centro de Curitiba. Ele era atendente de telemarketing. O Matheus estava fazendo sempre hora extra nos últimos dias, que era para ele juntar um dinheirinho a mais e fazer a carteira de motorista. Não deu tempo. O Matheus tinha saído até mais cedo ontem, no horário normal dele, às 14h, porque ele ia para casa e queria se preparar para um concurso que ia ter dentro da empresa. Ele queria crescer, se tornar ali gerente, ganhar mais, continuar almejando os sonhos dele. O Matheus ia para a aula à noite, depois de um dia longo de trabalho de bicicleta. E quando estava assim, chovendo, o Matheus se molhava, voltava para casa ali, conversava com a família, o pai até ficava admirado com tanta determinação do filho. O Matheus tinha acabado de comprar um moletom que estava escrito enfermagem assim na frente, que era o sonho dele, estava estudando para ser enfermeiro. Ele queria realizar muito isso, queria poder salvar outras vidas, ajudar outras pessoas. E o Matheus foi vítima da violência dentro do ônibus, quando saiu do trabalho e estava voltando para casa. O pai do Matheus recebeu uma ligação de colegas de trabalho dele, falando que ele tinha sido assaltado, tinha sofrido uma tentativa de assalto e por isso estava ali na região do Cajuru. Ele pegou o carro, trabalha como motorista de aplicativo, tinha acabado de chegar em casa e foi atrás do filho. Queria saber como é que estava o Matheus, achou que ia ser um ferimento ali e que ia dar tudo certo. Quando chegou ali na Presidente Afonso Camargo, se deparou com um ônibus parado, com a viatura da polícia e já percebeu o que tinha acontecido. Seu Adão, obrigada por falar ao vivo com a gente no Balanço Geral. É muito difícil o dia de hoje e como que o senhor descreve tudo isso que está acontecendo? A perda do filho, a revolta pela violência. Boa tarde, se é que eu posso desejar uma boa tarde, seu Adão. É um misto de dor e revolta pelas circunstâncias, né? É um menino trabalhador, né? Um menino que se dedicava, né? E perder a vida na mão de um bandido. Primeiramente, eu queria agradecer ao empenho da Delegacia de Furtos e Roubos, a Polícia Militar do Paraná, e a todos, a mídia nossa que divulgou muito, que isso ajudou bastante, né? E o empenho dos policiais na captura desse elemento que destruiu uma família, que tirou o sonho de um jovem de 20 anos que era dedicado,
Você não viu o Matheus em bagunça, você não viu o Matheus em esquina, você nunca viu ele bagunçando. É um piá que era dedicado, da casa para o trabalho, trabalho para casa, como você citou. Um piá que ia para a faculdade de bicicleta, né? Às vezes pegava chuva, voltava todo molhado e chegava em casa com um sorriso e transbordando esperanças assim no crescimento dele. Estava fazendo um processo seletivo na empresa para tentar uma supervisão e vem um elemento que não tem nada a perder e coloca desaba a família numa atitude dessa. É inadmissível, né? A gente entender como um cara que tem 3 passagens pela polícia, tornozeleira eletrônica, está solto, né? Todo mundo fez o seu papel ontem. A Polícia Civil fez o seu papel com excelência. A Polícia Militar, a mídia, todos, né, fizeram o seu papel com excelência. A gente quer que a Justiça também faça o seu papel com excelência. Que puna, que não deixe esse cara solto. Que a próxima vítima pode ser um filho de um trabalhador de novo, né? O filho de um trabalhador, ou um jovem trabalhador que... Seu Adão, é muito importante isso que o senhor está falando. Eu agradeço ter juntado força aqui para vir conversar com a gente, para tratar sobre esse assunto. Vamos respirar um pouquinho aqui e a gente tem uma reportagem agora. Vou continuar aqui com o seu Adão para recapitular como que foi essa tarde, como que foi a última tarde em que esse crime aconteceu no centro de Curitiba. A Canaleta e vias marginais ficaram lotadas de viaturas, ambulâncias e testemunhas. Entre elas, essa técnica de enfermagem que estava no ônibus no momento do ataque. Uma outra passageira que estava bem próximo dele gritou: é briga, é briga, é briga, para o ônibus. Quando foi ver, já foi ela gritando: esfaqueou, tá esfaqueado. O jovem de apenas 20 anos levou pelo menos 3 facadas na região da barriga. Ele teria se assustado com a abordagem do ladrão. Simplesmente ele deferiu o golpe, o rapaz não esboçou reação nenhuma, a vítima. Simplesmente ele queria fazer o mal, né? Porque se fosse pelo roubo do celular, poderia ter roubado de vários passageiros. As facadas aconteceram na altura do viaduto Capanema, que fica ali logo atrás. Quando isso acontece, todo mundo fica assustado e não por menos. Passageiros gritam e o criminoso ameaça machucar mais pessoas. O Uber articulado chega e para nessa estação Tubo. Aqui ele aproveita para fugir. Desce do veículo, passa ali pela Canaleta e corre em direção ao bairro. Quando chegamos aqui, a vítima já estava inconsciente, sendo atendida pela outra ambulância que já estava fazendo RCP, né? O médico fez uma manobra lá, ele abriu o tórax da vítima e fez uma massagem direto no coração, né? Mas assim não teve êxito. A viagem acabaria a poucos metros à frente, próximo do Hospital Cajuru. Segundo testemunhas, o suspeito invadiu o biarticulado na Praça Rui Barbosa, ao furar a catraca. No coletivo, teria encarado muita gente até se aproximar de Matheus. Conforme a polícia, o homem fugiu com o celular da vítima e a arma do crime. Eu soube, uma amiguinha ligou, que estava no ônibus, ligou, passou a falar: o Matheus, tentaram roubar o celular dele e ele está no Hospital Cajuru. Falou assim pra mim, né? Mas eu não imaginei que era tão grave. Pra mim ele tava, né, uma escoriação, uma coisa assim, né? E eu chego aqui, essa tragédia, né, que abalou a minha família. Segundo o pai, Matheus voltava do trabalho, usava a linha Pinhais Rui Barbosa todos os dias. Iria chegar em casa para se arrumar para a faculdade. O garoto estava no 4º período de enfermagem. Bastante emocionado, seu Adão lamentou ver os sonhos do filho serem interrompidos pela violência. Espero que as autoridades, né, tenham a preocupação de evitar esses acontecimentos com mais policiamento, mais abordagens, né, para evitar que um pai de família, uma família seja abalada por uma notícia tão triste assim, né, que dói no coração, dói no coração da gente, é muito difícil.
Nós continuamos ao vivo aqui do local do velório do Matheus João. Estou com o seu Adão Santana, que é o pai do Matheus. A gente estava lembrando aqui sobre o Matheus, sobre todo o esforço e dedicação dele, pensando no próprio futuro. Um menino que trabalhava, que estudava e principalmente essa indignação, né, de que o Matheus estava dentro do ônibus, indo para casa, depois de um dia longo de trabalho, ia encarar a faculdade, ia de bicicleta, faça chuva, faça sol, ele estudava, pedalava 3 quilômetros todos os dias para ir, mais 3 para voltar, de casa até a aula, e depois da aula chegava tarde da noite em casa. E seu Adão, você comentou antes uma coisa que é muito importante. Esse bandido que foi preso, ele tinha 3 passagens. Ele já tinha roubado outras pessoas com faca. Ele estava com tornozeleira eletrônica. Ou seja, esse criminoso tinha recebido um benefício da justiça para cumprir a pena. Se ele tivesse na cadeia, isso não teria acontecido. Como é que essa informação recai para o senhor, pai do Matheus, que morreu por um bandido desse? Com indignação, porque todos fazem o seu papel, né? A polícia faz, a polícia civil, a polícia militar, né? E chega na justiça, querem classificá-lo como um delinquente de menor potencial, sendo que com 3 passagens, né, por arma branca, isso é um qualificante muito perigoso. Eu não falo pelo Matheus, que infelizmente ele não tem volta, né? Ele tirou a vida do meu filho. E isso, a prisão dele não vai devolver o Matheus para mim. E eu falo pelo seu filho, o filho de um trabalhador, ou o próprio, né, o próprio trabalhador que futuramente pode encontrar esse bandido na rua, esse marginal, né, extremamente perigoso, né, traiçoeiro, que pode acabar com a família. Né? Então, do luto que vocês estão vivendo hoje pela perda do Matheus, começa uma luta para que a justiça mude essa leitura que eles fazem da lei de permitir que o bandido de menor potencial permaneça solto? O luto, a partir do luto começa uma luta? Sim, com certeza. A gente vai ficar cobrando as autoridades, vai se policiar, os nossos políticos também, para que tomem decisões que beneficiem o trabalhador, beneficiem o povo, que não beneficie bandidos. Se eles acham que está super encarcerado, que eles construam mais penitenciárias, que eles construam mais centros de detenção para menores, né? Mas que o trabalhador, que é a galinha de ovos de ouro do governo, que seja preservada. É isso. Agradeço o senhor ter vindo aqui. Eu vou liberar porque eu sei que está difícil lá. Fica com Deus, tem o nosso apoio para lidar com essa situação toda. Isso tudo que o senhor acabou de citar, a gente vai relembrar agora com uma outra reportagem que trata especificamente sobre a prisão desse suspeito que foi detido algumas horas após o crime na região do Uberaba, em Curitiba. Está na reportagem. Esse é um homem que está prestes a cometer um crime. De blusa azul, caminhando tranquilamente, ele entra na estação Tubo do transporte coletivo de Curitiba. Pode não parecer, mas o que vem na sequência são detalhes de um crime brutal. O homem que você acabou de ver nas imagens foi preso algumas horas depois por latrocínio, roubo seguido de morte. Foi isso que ele fez quando entrou no ônibus do transporte coletivo. Armado com uma faca, tentou assaltar um passageiro, um jovem de apenas 20 anos. Esse suspeito já tinha sido preso outras 3 vezes por roubar celulares usando uma faca, mas o criminoso estava solto. A última delas consta com uma prisão em outubro do ano passado, no começo do mês de outubro, com saída com tornozeleira no final do mês de outubro. Ele já, pela central de flagrantes, foi autuado 3 vezes pela prática do delito de roubo a celular. Ele também tem passagens por furto, por outros roubos, por receptação, por dano, entre outros crimes. Essa é a vítima. Matheus trabalhava, estudava, um jovem dedicado a construir o próprio futuro. Um jovem agora vítima da violência. Matheus João de Castro Santana estava no ônibus, ouvindo música no fone de ouvido. Ele não teria percebido a abordagem do criminoso quando foi esfaqueado. A princípio ele agiu sozinho, né? Segundo ele ingressou
furando o ônibus expresso, então ele ingressou num tubo pela porta traseira e nesse interior do ônibus ele estava procurando uma vítima. Localizou o rapaz, possivelmente aí por causa do telefone, um telefone de um modelo novo, e aí ele acabou efetuando o roubo. Nesse momento houve, talvez, não digo uma reação, mas talvez um susto do rapaz, onde houve aí a questão das facadas. Matheus morreu dentro de um biarticulado no ônibus que faz a linha da Praça Rui Barbosa a Pinhais, cidade da região metropolitana. O motorista parou o veículo e chamou o socorro, mas não deu tempo de reverter o quadro. E ele acabou se evadindo pela porta traseira, sentido aí a região do Capanema. Ele foi preso na sua residência no bairro Uberaba, não tinham pertences. Segundo mesmo, o celular dele ele já tinha vendido num local próximo, recebeu um valor aí de aproximadamente R$400 por esse aparelho. Ele disse que comprou drogas e comprou roupas com esse valor que ele recebeu. Ele também tinha se desfez da faca, mas ele não indicou aonde, então isso agora está sendo investigado. E também a questão das roupas, né, que daí algumas ele manteve com ele que estão com sujas de sangue, mas o casaco mesmo, logo após o cometimento do crime, ele já se desfez antes de vender o celular. Matheus era estudante de enfermagem e trabalhava como atendente de telemarketing. Agora essa foto, em família, fica incompleta. Interrogado, ele confessou a prática do delito, diz que de fato ele foi roubar o celular e acabou aí entrando uma espécie de, houve uma reação, alguma coisa nesse sentido, e acabou desferindo aí as facadas que acabaram causando a morte da vítima de 20 anos. Qual que é a resposta que a gente pode dar nesse momento para a população que vai assistir, vai questionar isso? Uma pessoa que já tinha passagem, era perigosa e estava solta. Então, em relação ao trabalho da polícia, foi feito o trabalho, né? Ele foi preso em flagrante, praticamente logo após o cometimento do crime. Nós nos solidarizamos com a família, nós sabemos que a prisão dele não vai trazer a vítima de volta, mas pelo menos há uma sensação de justiça, nós nos colocamos no lugar da família, né? Então, por isso o pronto empenho de toda a equipe policial. Em relação à questão de estar solto após essas passagens, esse questionamento tem que ser feito, imagino eu, ao Tribunal de Justiça. Tá aí a fala do delegado a respeito desse caso, todo o panorama, todo o cenário do que aconteceu nas últimas horas, o trabalho da nossa equipe apurando as informações. E esse sujeito que foi flagrado pelas câmeras de segurança na região do tubo antes de embarcar no ônibus é o Alanderson Fernando Moreira Erdmann. Alanderson, o homem que usou uma faca para assaltar o Matheus e que tirou a vida desse jovem de 20 anos, estudante e trabalhador. O Matheus ainda estava pagando o celular com o próprio dinheiro que ele mesmo ganha trabalhando, estava na última parcela. E o bandido vendeu por R$400 para comprar droga. Foi o preço da vida do Matheus nessa história, Furlan. Olha, Beatriz, muito obrigado pelas suas informações. O pai do Matheus, o seu Adão, com quem a Beatriz... Tira a foto desse vagabundo ali, daquele lá. Deixa pra lá. Deixa o Matheus aqui, por favor. Que eu não quero ver a cara daquele vagabundo mais. O seu Adão, hoje ele está chorando, mas ele representa uma sociedade que também está triste. E eu me incluo nessa. Uma sociedade que não aguenta mais clamar por justiça no país que tem a fama do país da impunidade. Aí vem os legisladores, defensores de direitos humanos, advogados, juízes, promotores que mandam mensagem para mim e falam assim: você, jornalista, dissemina ódio porque a população carcerária no Brasil é gigante e há uma grande quantidade de pessoas injustas presas. Você sabe qual é a minha preocupação? É proteger o meu filho, é proteger a minha filha, a minha esposa, a minha família. Essa é a minha preocupação e não a opinião de vocês. Vocês interpretam as leis e colocam na rua gente sem vergonha que, infelizmente, tirou a vida desse menino. Porque vocês voltam para casa e vão abraçar o filho de vocês. O filho de vocês não usa ônibus. O filho de vocês não precisa ir trabalhar de bicicleta porque vão de carro blindado. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho importante você de casa entender, que eu não vou ficar aqui, de verdade, eu não vou fazer desse programa um palanque para falar asneira. Não vou fazer isso. Eu vou dizer para você a verdade, para você entender. Entender. Olha só. Eu vou ler na íntegra. A audiência de custódia tem por finalidade, presta atenção, tem por finalidade a proteção e garantia da integridade física e psíquica da pessoa presa.
Cadê a garantia do indivíduo cidadão de bem? Cadê a garantia do pai de família, do trabalhador? Cadê a nossa garantia? Continua. Coibindo excessos de tortura, maus tratos e abusos no momento da prisão. Só falta vocês falarem o seguinte, que o policial tem que ir para a rua e dizer para o bandido assim: ô seu bandido, com licença, o senhor pode, por gentileza, ficar de joelho com as mãos para trás, que eu preciso colocar uma algema no senhor? Só que tem um detalhe, e eu vou dizer aqui para você. Se na audiência de custódia, o ladrão, o assassino, o traficante, ele dizer para o juiz: olha aqui, seu juiz, olha meu braço aqui, seu juiz, me bateram, olha aqui, seu juiz, algemaram eu com força, me deram um tapa na cabeça, me chutaram. Você sabe o que acontece? O policial é punido. O policial é punido. Se o vagabundo atira e mata o policial, tá tudo bem. Não tem direitos humanos para chorar na porta da casa do pai de família que saiu para defender a sociedade. Mas quando um vagabundo, ele é preso nesse país governado por gente que não tem verdadeiros interesses em defender a sociedade, porque tem uma corja de gente suja nessa rua, alimentando o bolso de políticos corruptos. Eu não vou generalizar, porque nós temos sim bons legisladores, bons governantes. A gente tem, mas é que a grande maioria se alimenta da corrupção. A grande maioria está na rua provocando ódio gratuito na sociedade. Eu não terminei. Já vou, chefe. O chefe está pedindo para eu ir rápido aqui, que o Vilches está me chamando aqui. Aí é o seguinte, quando o juiz está de frente com um ladrão desse aqui na audiência de custódia, tem que assegurar que a pessoa não esteja algemada, salvo em casos de resistência, devendo, nesse caso, ser justificada por escrito a necessidade do uso de algema. Resumindo, eu trabalhador, você trabalhador, pai de família, nós estamos presos numa sociedade vítima de ladrões, vítima de assassinos soltos nas ruas, matando pessoas, por conta de uma porcaria dessa, que foi vendida na biqueira por R$400 para o sujeito desse fumar maconha, usar crack e fazer o escambau, tá? Enquanto a gente tá aqui, ó, sofrendo, com medo de sair na rua, com medo de sair na rua. Seu Adão, tira a foto desse cara aqui, me dá aqui a foto do seu Adão, cadê o pai? Seu Adão, eu tô chorando com o senhor, seu Adão, o senhor pode ter certeza. Por mais que eu volte para casa hoje e possa abraçar meu filho, mas eu choro com o senhor desde quando eu soube do que aconteceu com o Matheus. O senhor pode ter certeza disso.